Deuteronômio 5:22 diz assim: do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, o Senhor falou essas palavras a toda a vossa assembleia reunida no monte, com forte voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra que entregou a mim. Mas quando ouvistes a voz do meio das trevas, enquanto o monte ardia em fogo, viestes ao meu encontro com todos os líderes das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: o Senhor nosso Deus nos fez ver agora a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos Deus falar com o homem, e este ainda continuar vivo. Agora então, por que devemos morrer? Este grande fogo nos devorará. Morreremos se continuarmos a escutar a voz do Senhor nosso Deus. Pois quem entre todos os homens ouviu a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como nós a ouvimos, e ainda continuou vivo? Vai até lá e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus falar, e tu nos dirás tudo o que Ele te disser. Assim ouviremos e cumpriremos o que Ele falar. Quando o Senhor ouviu as palavras que me falastes, disse-me: ouvi as palavras que este povo disse a ti. Eles falaram bem em tudo quanto disseram. Quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo, para que eles e seus filhos vivessem bem para sempre. Vai, dize-lhes, voltai para as vossas tendas. Tu, porém, permanece aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e preceitos que deves lhes ensinar, para que eles os cumpram na terra que eu lhes dou para que tomem posse. Cuidado então, para fazerdes como o Senhor vosso Deus vos ordenou. Não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis conforme o Senhor vosso Deus vos ordenou, para que vivais, estejais bem, e tenhais vida longa na terra que ireis possuir. Senhor Jesus, eu coloco diante da Tua presença esse tempo que nós teremos em ouvir a Tua palavra, em ouvir a voz do Seu coração. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de falar conosco nessa manhã, e que o nosso coração esteja preparado e disposto, porque a Tua palavra é poder, a Tua palavra é justa, a Tua palavra é transformação na vida do crente. E que nós possamos atentar a ela, não resistir ao que o Senhor quer nos ensinar. E Deus, ouvir, aprender e praticar. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, igreja. Esse livro de Deuteronômio, ele é a repetição da lei. Então ele é um livro de uma retrospectiva. É o último discurso de Moisés antes de morrer. Já fazia 38 anos que o povo estava vagando no deserto, e dali a 2 anos eles iriam tomar posse da terra prometida. E Moisés já sabia: eu não vou entrar nessa terra, o Senhor já me disse que eu não entrarei. E eu fico pensando, ele não iria entrar na terra. Talvez se fosse alguns de nós aqui, a gente ia pensar assim: já que eu não vou entrar, já guiei o povo 38 anos, eles agora que se virem, o que eu tinha que fazer já fiz, já dei o meu melhor. Mas Moisés não pensou assim. Ele se preocupou em que aquele povo permanecesse fiel a Deus. Porque nesses 38 anos, uma nova geração havia se formado. A geração que saiu do Egito havia morrido, e as crianças haviam crescido, e era a geração que ia entrar na terra prometida. Então ele começa a lembrar o passado, para que aquela geração não caísse nos mesmos erros que a geração passada caiu. Então, nesse sentido, lembrar do passado é muito importante. Porque quando a gente se lembra dos erros que cometemos lá atrás, a gente toma cuidado para não cometer de novo. Mas se a gente esquece, pode facilmente cometer outra vez. Então, Moisés tem essa preocupação de ensinar. E ele começa a relembrar bons e maus momentos que o povo passou na travessia do deserto. Já fazia 38 anos, Então, ele pensou: vou me dedicar ainda esse último discurso para inserir no coração deles coisas que eles não podem esquecer. E uma dessas coisas é isso que nós vemos aqui. Ele lembrou o povo uma coisa muito interessante. Ele falou assim: eu quero lembrar uma coisa a vocês.
Deus quis falar de perto com vocês e vocês não quiseram. Deus quis falar com vocês de pertinho como Ele estava falando comigo, mas vocês ficaram morrendo de medo. Então isso é muito interessante, né? Lembre-se disso. Lembre que vocês eram escravos e olha onde Deus trouxe vocês, a um tempo de liberdade. Lembre-se que vocês eram maltratados, agora eu estou aqui servindo maná para vocês e levando vocês a uma terra boa. Então lembrar é importante. E Moisés queria lembrar eles, lembrem-se que vocês não quiseram estar perto de Deus para ouvir Ele falar face a face. Vocês ficaram com medo, vocês não quiseram. Deus quis esse contato próximo. O povo estava junto com Moisés, quando o monte começou a esfumaçar e eles viram o fogo e eles chegaram a ouvir a voz de Deus. E aquela glória, aquela presença gloriosa deixou o povo com medo. Ao invés de eles se sentirem, meu Deus, que privilégio, eles ficaram com medo. E eles preferiram ficar numa boa distância. Dizendo, Moisés, vai você, se tiver que morrer, que morra tu. Se tiver que sofrer alguma consequência, que homem viu Deus e sobreviveu? Então, se tiver que morrer, Moisés, vai você, a gente quer ficar por aqui. E é interessante, porque Deus queria o face a face, mas eles falaram assim, a gente assiste depois pelo Jornal Nacional. O Deus queria o face a face, ele, não, a gente assiste a live pelo YouTube. Deus queria o face a face, depois você traz as news para nós. Não quiseram estar perto. Então eu aprendo nessa passagem 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que Deus quer ter experiências com os filhos dele de perto. Deus quer ter experiências conosco. E Ele quer proporcionar isso para nós. Deus quer falar conosco, face a face. E se Deus fala, se Deus quer falar, nós precisamos dar ouvidos a Ele. Nesse livro de Deuteronômio, a palavra ouvir aparece quase 100 vezes. E olha que interessante, abra lá em Deuteronômio 6, capítulo 4, diz assim, ó, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta passagem do capítulo 6, versos 4 e 5, ela é tida como a confissão de fé tradicional dos judeus. E ela é chamada de Shema. O nome dessa confissão de fé é Shema, é uma palavra que vem do hebraico. E essa palavra Shema significa ouvir, prestar atenção, compreender e obedecer. Esse ouvir no hebraico significa tudo isso, ouvir, prestar atenção, compreender e obedecer. Então, para o povo judeu, no Antigo Testamento, e também para os cristãos do Novo Testamento, quando se falava em ouvir a palavra de Deus, não era só isso que está acontecendo aqui, né? Eu no microfone e você com seus ouvidos e um som entrando pelo teu ouvido. O ouvir para eles era intrínseco, eu preciso praticar. Ouvir para eles era uma questão de concentrar toda a alma, todo o ser, a alma, a mente, a vontade, naquilo que o Senhor estava entregando a eles e obedecer. Isso é ouvir. Por que às vezes a gente fala para os nossos filhos, você não me ouve, filho? Não é que ele não ouve, ele ouve, mas ele não obedece. Não é verdade? O ouvir está ligado ao obedecer para Deus. Ou seja, ouvir a palavra de Deus não se trata só de ouvir o que se fala, mas de praticar o que se ouve. E aquele povo, quando ouviu essa voz gloriosa, no meio de fumaça e trovões, eles tiveram tanto medo que eles não quiseram mais ouvir. Eles delegaram para Moisés, Moisés, vai você ouvir. E Deus fala hoje conosco, irmãos. Deus fala de diversas maneiras. As Escrituras narram, né, diversas maneiras com que Deus falou. Com esse povo, Deus falou com voz audível. Quando Deus foi anunciar o nascimento de Jesus a Maria, Deus falou como? Através de um anjo. Mas quando Deus foi falar com José sobre o nascimento do Messias, Ele falou através de sonho. Então Deus fala de diversas maneiras. Deus fala com voz audível, Deus fala pela palavra dEle.
Deus fala através de uma pregação, Deus fala através de profetas. Então o fato é, né, que Deus fala, e levando em conta que Deus fala conosco o tempo todo, porque Ele fala conosco o tempo todo. Quando Ele fala, nós temos duas alternativas diante disso, diante dessa experiência de ouvir Deus falar. Ou a gente se sente indigno e prefere que outra pessoa escute de perto e eu lá de longe recebo o recado depois. Delego para alguém, né? Ore por mim, pergunte a Deus para mim, vê se Ele fala com você sobre isso. Ou eu tomo essa postura de medo, porque a pessoa que tem medo de chegar perto de Deus é porque ela tem medo de morrer, como os israelitas estavam com medo de morrer, mas de morrer como? Não a morte física. Quando nós chegamos perto de Deus, nós morremos para nós mesmos. Então, muitas vezes a gente tem que tomar essa escolha. Eu vou chegar perto para morrer para mim mesmo? Então, nós temos que pensar, eu vou tomar essa atitude de me achar indigna, se eu chegar muito perto eu vou ter que morrer para mim mesma? Ou eu vou parar tudo e prestar atenção no que Ele está falando, mesmo sabendo que somos indignos, e vou ficar perto da presença dEle, ouvindo a voz dEle, sem intermediários. Eu mesma tendo experiência com Ele, mesmo que morra. Mesmo que para isso o velho homem precisa morrer. Então é uma escolha que eu tenho que fazer. Mas eu preciso entender que existe uma diferença entre ter um relacionamento distante e ter um relacionamento perto. O povo hebreu preferiu ter um relacionamento distante e por causa disso muitas vezes se desviaram. Mas Moisés, que tinha um relacionamento perto, ele ficou até o fim. Ai, desculpa, irmãos. Eu não sou de chorar no púlpito. Brigo com o Nel, que ele chora muito. Mas eu quero te perguntar, que tipo de relacionamento você quer ter? De longe, onde só fica recebendo recados? Ou de perto, que ouve a voz? Onde experimenta você mesmo coisas com Deus? Deus quer experiências com você. Deus quer que você seja o Moisés na vida de alguém. Não que você tenha um Moisés na tua vida para ficar ouvindo e falando para você. Deus quer que você seja o Moisés na vida de alguém. E não aceite menos do que isso, a não ser que seja só se for um Josué. Porque Josué andou pertinho de Moisés, experimentando muito de perto o que Moisés provava, aprendendo a ouvir a voz de Deus como Moisés ouviu. Quando Moisés subia ao monte, Josué só ficava no pé do monte, porque Moisés mandava, falava, fica aqui, porque ele queria ir junto. Ele não tinha medo de morrer, ele queria ir junto. E para essa nação, para esse povo que falou, eu não quero porque eu tenho medo de morrer, de deixar o meu velho morrer. Deus falou assim, Moisés, então manda todo mundo para casa. Mas você fica comigo. Mas você fica aqui comigo. O que você quer ouvir de Deus? Vai para casa então, assiste pela live. Ou fica aqui comigo. Nós temos uma escolha. Deus fala. Não existe relacionamento sem comunicação. Não existe. Você conversa com seu cônjuge, com seus filhos, a conversa ela é necessária. E no relacionamento com Deus não é diferente. Então, se você pensa que nas suas orações só você fala e ele escuta, né? Você fala e pensa que pronto, falei. Agora, amém, Jesus. Não, o relacionamento ele exige uma conversa, comunicação. E Deus quer falar também. Mas Deus só vai falar para quem quiser ouvir. Deus só vai falar para quem se dedicar em ouvir, para quem buscar ouvir. E na palavra de Deus diz nos evangelhos, também em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido aqui, levanta a mão. Ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. E ouça nesse sentido, o que é o ouvir? É muito mais do que só escutar. Então não terceirize o seu relacionamento com Deus.
tenha você experiências com Ele. Não dependa de outro, não dependa de um culto, não dependa de um evento, de um retiro, de um encontro com Deus, para ter a sua experiência com Deus. Tenha no seu secreto, sobe o teu monte. Sobe o teu monte. O problema das pessoas que não querem intimidade com Deus é que elas têm medo de morrer para o velho homem. Porque deixar o velho homem morrer significa deixar de ser alguém que pensa em si mesmo, que alimenta as suas próprias vontades, que corre atrás das suas coisas, para alimentar o espírito e correr atrás das coisas de Deus. Significa abrir mão, mudar, e as pessoas não querem mudar. Significa abrir mão e ter compromisso, mas as pessoas querem bênção sem compromisso. E quando eu falo de compromisso, não estou falando de compromisso de não chegar atrasado no culto, de cumprir uma escala. Isso é o mínimo como filhos de Deus, nós temos que servir no templo, servir na obra, mas é um compromisso com o Deus da obra, um compromisso com Ele. As pessoas, sabe como que as pessoas querem ter um casamento com Deus? Casamento aberto. Cada um mora na sua casa, cada um é livre para ter as suas aventuras fora, cada um paga as suas contas e de vez em quando um dorme na casa do outro. Não é esse casamento que Deus quer com a noiva dele, porque o nosso Deus é um Deus ciumento. O nosso Deus tem ciúmes, Ele não tolera a infidelidade. Casamento aberto não combina. Não, Deus não aceita. Você não pode ter as suas aventuras lá fora. Você precisa ser fiel a Ele. Não dá para ser assim. O compromisso é essencial. E compromisso demanda gastar tempo com o noivo. Compromisso demanda gastar tempo de investimento, de intimidade, de aprender com Ele, de estar com Ele, de agradar a Ele. Compromisso pede intimidade, e essa intimidade é que gera experiências com Deus. A falta de experiências com Deus torna o crente raso, influenciável. A falta de experiências com Deus me torna suscetível a qualquer vento de doutrina. A falta de experiências com Deus não me deixa ter raízes fortes. Na hora da tempestade eu posso cair, posso desistir a qualquer momento. E alguém que tem experiências com a presença de Deus de perto, que é amigo dele, não o deixa tão facilmente. Não o deixa. E essas experiências só tem quem busca, quem deseja e quem não tem medo de morrer para si mesmo. Aleluia. Hoje muitas pessoas têm medo dessa intimidade profunda com Deus e fogem de experiências espirituais. Você já ouviu aquela pessoa que falou assim: desde que eu vim para a igreja, parece que lá no mundo eu não tinha tanta luta. Aqui é luta em cima de luta. Muitos desistem porque pensam assim: eu irritei o Satanás, ele está se levantando contra mim, deixa eu deixar ele quieto. Nós temos que entender que uma vida com Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele vai consertar a nossa casa, Ele vai arrumar a nossa vida. Então não significa que não vai vir problemas, mas pelo contrário Ele vai trazer: ó filho, esse problema aqui, aquela baguncinha que você fez, vamos arrumar? Ó filho, eu não fiz isso aqui, não foi você, mas eu vou te ajudar. Ele arruma a nossa vida, porque Deus gosta de casa arrumada. Deus gosta de casa arrumada, mas Ele vai junto. Então o problema vai se levantar para você arrumar. Deus vai te mostrar o que está errado para você consertar. Arrumar a nossa vida com Deus, deixar a nossa casa arrumada, é a primeira experiência que nós temos na nossa caminhada cristã. É a primeira experiência do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, Ele arruma a nossa vida. E isso às vezes pode doer um pouquinho, mas é Ele arrumando para ficar bom, para ficar lindo, para ficar limpo. E a segunda coisa que eu aprendo é que Deus é santo nessa passagem. Ele é santo e nós precisamos temer a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus significa respeitar quem Ele é. Ele é todo poderoso. Significa respeitar o que Ele é. Significa respeitar o que Ele diz. Temer a Deus é se submeter a Ele, a quem Ele é e ao que Ele diz. Em amor, desejando agradar.
Temor é diferente de medo. Os hebreus tiveram medo e fugiram. Então o medo nos afasta. O medo faz a gente sair correndo, se esconder. O temor nos dobra. O temor nos faz nos prostrar. O medo paralisa. A gente não sabe, não consegue agir, tomar uma atitude. O temor, pelo contrário, por temor eu vou fazer. Por temor eu vou agir, eu vou avançar. Porque eu sei em quem tenho crido, sei o tamanho do meu Deus. O medo me faz perder, mas o temor traz recompensa. Abra lá em Salmos 112. Salmo 112 mostra as recompensas de quem teme a Deus. E ali no título da minha Bíblia diz assim, ó, a felicidade de quem teme a Deus. Diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Olha só, quem teme a Deus, sua descendência será poderosa na terra. Essa geração de justos será abençoada. Olha só quem teme a Deus, no verso 3, em sua casa há prosperidade e riquezas. A sua justiça permanece para sempre. No versículo 7, quem teme a Deus, ele não teme más notícias. O seu coração está firme e confiante no Senhor. No verso 8, seu coração está bem seguro e ele não terá medo, até que veja se cumprir seu desejo sobre os adversários. E no Salmos 34, verso 9, diz assim, temei ao Senhor vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha a recompensa do temor a Deus, que é diferente de ter medo e sair correndo. O temor que faz a gente se prostrar, se dobrar. O temor a Deus nos coloca num lugar seguro. O temor a Deus nos coloca num lugar de segurança, pois quando tememos a Deus, a gente evita o pecado. Então estamos num lugar seguro. O temor a Deus nos faz respeitar o poder e a santidade dEle. Nos faz reconhecer a soberania dEle em tudo. Nos faz querer agradar e honrar. O homem que teme a Deus quer isso. O temor a Deus arruma a nossa vida. Pois quem teme a Deus vive de forma correta, escolhendo fazer o que é certo e o que agrada a Deus. O temor a Deus nos coloca no lugar certo. Uma criatura que depende do seu Criador. Um servo que depende do seu Senhor. Esse é o nosso lugar. Lugar de servo que depende do seu Senhor. Quem teme a Deus não pratica uma religião. Quem teme a Deus não é uma pessoa que pratica uma religiosidade, não vive uma religiosidade, mas pratica devoção e vive uma vida intencional, sendo luz do mundo e sal da terra. Esse é o homem que teme a Deus. E Deus espera que seus filhos tenham um temor que leve eles a guardar e a obedecer a sua palavra. Deus espera esse temor de nós. O sábio Salomão, depois que ele viveu a vida toda, ele viu de tudo, experimentou de tudo. Ele falou assim, tudo que os meus olhos viram, eu experimentei. E ele falou, no final, eu chego a uma conclusão. Está lá em Eclesiastes 12, 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Então Deus espera esse temor. Tanto que ele diz isso ali, a gente lê em Deuteronômio 5:29, ele diz assim, ó, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para me temer e para obedecer os meus mandamentos. Quem dera. Será que hoje Deus olha para a nossa vida e fala, quem dera ela me temesse? Quem dera ele me temesse a tal ponto que ele guardasse o que eu falo. Porque se ele guardasse o que eu falo, tudo com ele iria bem e também com a sua descendência. Quem dera. Só não teme a Deus quem não tem uma visão correta de Deus. Quando nós temos uma visão correta de quem Ele é, não tem como não temer. E não é ter medo, sair correndo, é temer quem Ele é. Temer o poder que emana dEle. Temer o Deus poderoso que Ele é. Abra sua Bíblia lá em Isaías 40, vamos ver o tamanho do nosso Deus? Porque, irmãos, quem a gente pensa que Deus é para falar assim, Deus, se o Senhor não fizer hoje? Quem que a gente pensa que Deus é quando a gente fala assim, eu já determinei com Deus? Quem determina é Ele. Quem que é grande, Ele ou você? Quem tem o poder, Ele ou nós? A gente tem mania de falar, eu determinei e vai acontecer. Mas se Deus não determinou, meu irmão, não vai acontecer nada.
Olha o tamanho do nosso Deus. Isaías 40, lá no verso 22, 12, diz assim: quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? As pessoas, Deus medindo o céu, fazendo palminho, igual você mede às vezes um móvel na tua casa. Quantos palmos será que tem o céu? Como o nosso Deus é grande, acho que deve ter uns 5 palmos só. Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Você tem alguma balança que possa medir um monte? E eu gosto muito do que ele fala aqui no versículo 28. Tem uma tradução que diz assim, ó: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Esse é o tamanho do seu Deus, de um Deus que precisa ser temido. O nosso Deus é temível. E ali diz, ele tem uma sabedoria insondável. E essa é a terceira coisa que eu quero falar. Ele é sábio e nós precisamos aprender com ele. No início desse capítulo 5 de Deuteronômio, no primeiro versículo, diz assim, ó: Moisés chamou todo o Israel e disse: ó Israel, ouve os estatutos e preceitos que vos falo hoje, para aprendê-los e cumpri-los. A terceira coisa, precisamos aprender com ele. Aprender exige de nós um esforço. Aprender exige dedicação. Exige se envolver com aquilo que você quer aprender. E nós precisamos aprender para cumprir. Aquilo que não se aprende, não se cumpre. Aquilo que não se aprende, a gente não consegue fazer. Quem aqui sabe fazer crochê? Você aprendeu, né? Agora coloca a mão, um rolo de fio e uma agulha na mão de quem não aprendeu. Não sabe. Então nós precisamos aprender para fazer. É muito mais do que ler, é muito mais do que ouvir, é aprender. E quando nós aprendemos como o nosso Deus pensa, quando nós aprendemos o que agrada a Ele, o que Ele espera de nós, o que Ele espera, como eu me posicione como um filho dEle nessa terra, quando eu aprendo, obedecer vai ser uma consequência, porque eu aprendi. Eu aprendi. E a obediência, irmãos, ela é um sinal de sabedoria. A pessoa sábia, ela obedece. A sabedoria está relacionada ao caráter e não à inteligência humana. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então, sabedoria é saber usar o conhecimento. E essa sabedoria que precisamos está em Deus. E Ele quer distribuir entre os seus filhos. Ele quer distribuir. Por isso nós precisamos aprender. Porque nós só vamos conseguir usar com sabedoria aquilo que sabemos, o conhecimento que temos. E o conhecimento está aqui na palavra dele. Quando eu conheço o que está aqui e peço a Deus, me dá sabedoria, eu vou saber usar. Eu vou saber aplicar na minha vida. E ninguém se torna sábio do dia para a noite. Não dorme leigo e acorda sábio, né? É um processo. Sabedoria é saber o que fazer, conhecimento, então eu preciso do conhecimento. E eu só tenho conhecimento aprendendo, estudando. Estudando, conhecendo, buscando. Ali no verso 5, capítulo 1, diz aprenda. E no verso 32 ele conclui dizendo assim, ó: tenha cuidado para fazer tudo o que eu ordenei. Nós lemos o 32, diz isso: tenha cuidado. Tende o cuidado para então fazer tudo o que eu ordenei. Aprender com cuidado. Cuidado significa diligência, zelo, atenção. Cuidado é um modo de ser no qual a pessoa não pensa em si, mas no outro, naquilo que está cuidando com esmero, com dedicação. Quando nós cuidamos de algo, a gente precisa deixar o resto de lado. Você já experimentou colocar o leite para ferver e não ficar cuidando? O que acontece com o leite? Quando você coloca um leite para ferver, você tem que cuidar, irmãos, por experiência. A gente tem que ficar ali. Esquece o resto.
E assim é quando aprendemos as coisas de Deus. Cuidado com o que você aprende. Esquece o resto. Se dedique àquilo. Cuidado com o que você tem aprendido de Deus. Cuide com essas coisas que têm entrado no seu coração. O que você vai fazer com o conhecimento das coisas naturais é você que decide. Mas com o conhecimento das coisas espirituais você precisa ter cuidado. Está sendo depositado algo na tua vida. O que você tem feito com isso? O conhecimento está sendo depositado na tua vida. Você está buscando a sabedoria em Deus para usar? Você está usando, você está praticando aquilo que você tem conhecido? E quando nós aprendemos de Deus e cuidamos com aquilo que aprendemos, tem também uma consequência. Está no versículo 33, diz assim: se vocês fizerem isso, andarem conforme o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, vocês vão viver, vocês vão estar bem, vão ter vida longa, num lugar onde eu prometi colocar vocês. Olha que consequência maravilhosa de você buscar o conhecimento de Deus, aprender dele, praticar o que ele fala. A nossa vida vai ser melhor, e todo mundo quer uma vida melhor. Existe um segredo, um caminho, um segredo revelado. Não é um segredo oculto, é um segredo revelado que é a palavra de Deus. Então nós precisamos aprender com zelo. Talvez você pense que a pessoa sábia é só aquela que tem uma resposta certa na hora certa. A pessoa sábia é aquela que sabe o que dizer na ocasião. A pessoa sábia é aquela que consegue resolver um problema. Essa pessoa é muito sábia. É aquela que sabe como reagir. Mas a pessoa sábia é aquela que entendeu como aplicar o conhecimento. A pessoa sábia é aquela que conhece, aprende e aplica. Nisso está a sabedoria. E se você pensa que não consegue, é só pedir a Deus, que Ele dá. E a sabedoria é muito importante, porque saber como usar um conhecimento nos impede de nos machucarmos. Um eletricista, por exemplo, ele sabe usar o conhecimento de elétrica que ele tem, daí ele não leva choque. Mas vai eu lá que não conheço, vou levar um chocão. Porque eu não tenho o conhecimento. Então o conhecimento é muito importante, conhecer, aprender, buscar. Então aprenda mais e mais com Deus. Conheça a palavra de Deus. Busque o conhecimento. E use tudo que Ele tem depositado na sua vida com sabedoria. E se você acha que não tem, Tiago capítulo 1, verso 5, ensina para nós como ter a sabedoria. Quer saber como ter sabedoria? Vamos ler lá, Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. E se Ele há dada. Olha que coisa mais linda que o nosso Deus faz por nós. A sabedoria não está nos livros, a sabedoria está em Deus. Nos livros está o conhecimento, mas se você não tem sabedoria para usar esse conhecimento, está aqui o caminho. Quem tem falta, peça a Deus. E aqui diz, eu não vou escolher para quem eu dou. Ah, você tem mais conhecimento, eu vou dar para você, você vai estudar mais. Não, para todo o que pede, diz aqui, ó, todo o que pede, Ele dá liberalmente e não lança em rosto. Ele não vai fazer sermão igual a gente faz com os nossos filhos, eu vou te dar, mas olha aqui. Você vai, se você quebrar. Não, Deus te dá com liberalidade. Porque Ele quer que os filhos dele tenham sabedoria para usar o conhecimento que Ele deixou para nós. Você está entendendo? Você entende que tudo é uma busca? Você entende que nada cai do céu no nosso colo? Você entende que experiências com Deus é uma busca? Buscar ser temente a Deus é uma busca. Sabedoria é uma busca, conhecimento é uma busca. E essa busca, irmãos, é nós que fazemos. Deus está ali, esperando para dar a quem pedir. Deus está esperando para proporcionar experiências a quem busca. Deus está esperando para falar a quem quer ouvir. Vamos buscar? Eu queria ter esses últimos minutos de busca. Se isso daqui é uma busca, então eu vou buscar.
Se para eu ter tudo isso depende muito mais da minha busca, então eu vou buscar. Porque eu não quero viver contando as experiências dos outros. Eu não quero viver contando as experiências que Moisés teve no monte. Eu quero subir ao monte e ter as minhas próprias. Então, se tudo depende da minha busca, eu vou buscar, eu vou aprender, eu vou. E quem quiser isso, vem aqui na frente buscar comigo. Quem está decidido, eu vou buscar, eu quero uma mudança na minha vida. Eu não tenho nem medo de morrer, porque eu vou morrer mesmo para mim mesmo, viver para Cristo. Fique de pé, igreja, e se você quer isso, se você quiser se prostrar aqui no altar, você tem essa liberdade diante do altar do teu Deus, do teu Pai. E eu queria pedir para a pastora Brenda cantar aquela música, cantou por último. Foi uma confirmação. Eu conheci um amor tão grande. Foi uma confirmação do que Deus trouxe essa manhã. Porque Ele fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Você conheceu um amor tão grande, irmãos. Você conheceu. Busque. Essa busca não é uma busca somente no culto, é uma busca na vida. Culto é só 2 horinhas no final de semana, mas e a sua vida? É uma vida de busca? Você está buscando essas coisas, essas experiências, esse conhecimento, essa sabedoria todos os dias? Você tem sede dessas coisas?